Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro das Lamentações, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 19 até o 22. Lamentações 5, de 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira para com nós outros? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que essa palavra ela atinja o alvo estabelecido por Ti nos corações, que busquemos ao Deus Todo-Poderoso, busquemos voltar para o Senhor de todo o nosso coração, com o coração quebrantado e contrito, com arrependimento sincero, e que o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é tempo de buscar, clamar ao Senhor por uma genuína conversão. A igreja é agência de salvação, não supermercado de bênção. Eu queria que você atentasse para isso, em nome de Jesus. Nem sempre a vida de um servo de Deus é uma vida de, como é que eu posso dizer, meu Deus, de alívio completo, de não passar por dificuldades e aflições. Muito pelo contrário, o próprio Senhor disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no outro momento, o salmista diz: olha, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essas aflições, essas agonias pelas quais passamos, eu creio que faz parte daquela didática dolorosa de Deus, para que nós atinjamos aquela estatura de varões perfeitos, que tem como modelo o próprio Cristo. Esse texto lido é o desfecho do livro das Lamentações e mostra aqui o profeta Jeremias, em nome de Jerusalém, invocando a glória do Senhor sobre o seu povo assolado, mas arrependido. No capítulo 3 encontramos o profeta redescobrindo a esperança no meio da agonia de uma nação devastada, assolada por um cativeiro terrível. O profeta ali resolveu tirar os olhos da miséria ao seu redor e colocá-los nos atributos imutáveis e eternos de Deus, especialmente misericórdia, fidelidade e bondade. É isso que nós precisamos fazer no dia de hoje, nos tempos de hoje. O livro das Lamentações, a gente já falou sobre isso muitas vezes, é formado de 5 poemas fúnebres, escritos para o funeral da nação morta em seus delitos e pecados. Jeremias termina o poema clamando ao Senhor por sua misericórdia sobre o povo. Na verdade, todo o capítulo 5 é um clamor por essa misericórdia. A severidade do Senhor, ela dura um instante, mas a sua misericórdia, ela dura para sempre. No meio do povo de Deus, especialmente em nossos dias, temos visto com assombro ministrações sincréticas, misturadas, que não têm encontrado respaldo na palavra de Deus. O povo tem sido enredado com invólucros feiticeiros, como diz Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 20. E esses invólucros feiticeiros apenas têm a aparência de piedade, mas não têm respaldo bíblico. E no íntimo, essas práticas têm sido um verdadeiro desserviço ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê.
gerando toda uma geração de crentes emocionalmente doentes e dependentes de líderes despreparados. Uma das funções do líder espiritual, humano, é levar seus liderados à dependência de Deus, não de homens. John Piper, ele diz uma coisa muito interessante, que cristãos fracos não resistirão aos dias que virão. Olha que coisa séria. A igreja contemporânea tem perdido o foco, se desviado, se profissionalizado e precisa urgente de uma nova reforma. A teologia do medo tem imperado em nossos dias. Existe uma fórmula simples e infalível para os que querem andar em novidade de vida. Obediência gera santificação, santificação gera autoridade e autoridade gera vida abundante. Aí está a verdadeira libertação. Contudo, é necessário conversão genuína, encontro verdadeiro e transformador com o Cristo vivo. Sem isso, não há mudança de vida. A religião ou a religiosidade, ela pode mudar aspectos exteriores como roupas, comportamentos, mas não muda a essência do homem. Mas a verdadeira conversão, a genuína conversão, ela muda a essência do homem. Nunca mais seremos os mesmos. Precisamos urgente voltar ao primeiro amor e nos converter ao Deus vivo de quem tanto temos nos afastado. O clamor de Jeremias ecoa até os nossos dias. Sério demais. O texto lido apresenta uma afirmação, um pedido e 4 perguntas feitas pelo profeta Jeremias ao Senhor em lugar do povo arrependido. Primeiro a afirmação. Ele diz: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Declare a soberania de Deus. Declare o controle soberano de Deus em todas as coisas. É fácil isso no meio das nossas agonias mais profundas? Não. Mas quem disse que seria? Eu não estou falando de naturalidade, mas de sobrenaturalidade. Do contrário, nenhum de nós estaria mais aqui. O profeta reconhece em nome do povo o poder, a majestade e a soberania de Deus. Será que nós temos reconhecido essa soberania? Tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Por mais que o homem se distancie do Senhor e ande por caminhos tortuosos, tudo que lhe sobrevém é permitido por Deus. O salmista, no Salmo 139, versos 7 e 8, diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós vivemos um tempo que tudo é considerado natural, que tudo é considerado normal, ou melhor, o novo normal, que tem sido aceito pela grande maioria, ele vai de encontro aos preceitos de Deus na sua santa palavra. É algo assim assustador aquilo que nós temos visto nos últimos tempos. É assustador e desesperador. Aí vem a primeira pergunta: por que te esquecerias de nós para sempre? O Senhor não esquece nem desampara seu povo, mas opera pacientemente, mas espera, aliás, pacientemente, que o coração do povo se volte para Ele, buscando em verdade. Aí Ele se deixa encontrar. O Senhor sabe as intenções mais profundas do nosso coração. Uma coisa que me chama a atenção sempre é que a palavra nem chegou à nossa boca. Ela nem é palavra. Mas no nascedouro que é o nosso coração, o Senhor já conhece as nossas mais profundas intenções. Isso é sério demais. E aí, Deus não aceita uma adoração dividida, como o culto prestado pelos samaritanos, que adoravam ao Deus de Israel, mas adoravam também os deuses das nações vizinhas, que deuses não eram.
Como o Senhor poderia se esquecer de nós se o nosso nome está escrito na palma de suas mãos? E somos como a menina dos seus olhos. Pensemos nisso. Deus nos ama com amor desmedido, ao ponto de dar o seu próprio Filho por amor de nós. Segunda pergunta: por que nos desampararias por tanto tempo? Na verdade, a pergunta do profeta tem a sua resposta na postura do próprio povo rebelde quanto mais. O aparente desamparo de Deus está ligado à rebelião do povo. Comunhão com Deus requer vida no altar, entrega, compromisso com Ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para reconciliar o mundo com Ele. Aí vem o pedido. Ele diz: converte-nos a Ti, Senhor, seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. No meio desses questionamentos, ele para e faz esse pedido. O povo deseja ardentemente experimentar a alegria do primeiro amor. Reconhece que só o Senhor poderá fazer isso, restaurando esse relacionamento partido pelo pecado. Como precisamos todos voltar a ter aquela alegria dos primeiros tempos. A comunhão com Deus é revigorante e transformadora. A genuína conversão é obra do Espírito de Deus. Clamemos, pois, a Ele por isso, que o Senhor mude a nossa rota, que o Senhor mude o nosso rumo, que possamos enxergar o Senhor no meio do caos que nos encontramos e voltar para Ele com o coração quebrantado e contrito. Aí vem a terceira pergunta: por que nos rejeitarias totalmente? Novamente o profeta traz a pergunta que toca o coração amoroso do Pai, que não rejeita para sempre os seus filhos, mas derrama a sua misericórdia aos corações quebrantados e contritos. Como o pai do filho pródigo, que esperou pacientemente pelo seu filho rebelde, acolhendo de volta em seu regaço, vestindo com o melhor traje, dando-lhe um anel de autoridade, festejando com um novilho cevado, preparado para aquela ocasião específica. O pai do filho pródigo, ele esperava a volta do filho. Deus espera a sua volta. Aí vem a quarta pergunta: por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Como foi dito no início deste capítulo, é um clamor dos fiéis pedindo a misericórdia de Deus. O último questionamento do profeta traz a lume que a ira de Deus tem um prazo de validade, e esse prazo nós aprendemos que é definido pela nossa capacidade de arrependimento, de quebrantamento de espírito genuíno. Graças ao Senhor por sua infinita misericórdia, e que tem o poder de se renovar a cada manhã. Glória a Deus por isso. E essa é a razão de não sermos consumidos. Eu tenho a impressão que nós sofremos de um déficit de atenção espiritual e uma hiperatividade que nos faz não atentar para aquilo que o Senhor tem colocado na sua santa palavra. Nós lemos, vamos aos cultos, ouvimos as pregações, nos distraímos e perdemos de vista a essência, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor cure esse transtorno que tem acometido muitas pessoas, mas eu estou falando de uma forma específica em relação às coisas espirituais. E aí, que revelações encontramos aqui? Revelações que podem mudar nossa história, nossa rota. Primeiro, a metodologia de Deus quanto à libertação do seu povo continua a mesma de geração a geração: arrependimento, confissão, abandono de pecado e conversão verdadeira. Tudo isso na dependência absoluta de Deus, não de homens. A salvação é obra divina, não humana. Segundo lugar, precisamos resgatar a volta para a palavra de Deus e reaprender a chorar diante de Deus pelos nossos pecados. Nós choramos por causa das dores que padecemos, mas não choramos pelos nossos pecados.
olhar para essa palavra com um olhar investigativo e aplicar seus métodos infalíveis, porque não são métodos de homens, mas de Deus. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer o poder, a majestade e a soberania do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que está no controle soberano de absolutamente tudo. O Senhor jamais desiste do seu povo. Ele não nos desampara nem nos rejeita para sempre. Ele exercita para conosco a sua longanimidade e espera pacientemente que nos voltemos para Ele com o coração inteiro. Oremos ao Senhor para que sejamos convertidos de verdade e voltemos para Ele de todo o nosso coração. Eu quero recorrer de novo ao profeta Jeremias, dessa vez não o livro das Lamentações, mas o livro, a profecia de Jeremias. Em Jeremias 4:1 encontramos o clamor de Deus pelo seu povo, e ele diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. O Senhor não quer que andemos vagueando. O Senhor quer que tenhamos uma trilha segura, uma estrada segura, um caminho seguro. Esse caminho é Jesus Cristo. O Senhor deseja que nós alcancemos o destino eterno traçado por Ele para nós, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos vossos corações de um modo vivo, que essa palavra penetre na profundidade dos seus corações e que faça tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria colocar aqui os nossos pedidos de oração pelas causas impossíveis. De um modo especial, eu quero levantar um clamor pelo neto do pastor Malta, Ricardo Filho. Ricardo foi acometido por uma enfermidade, Ricardo Filho. Eu não sei exatamente o nome da enfermidade, é uma enfermidade óssea e degenerativa, é um rapaz moço, tem 40 anos, se muito. E que a igreja possa estar clamando pela saúde de Ricardo Filho, em nome de Jesus. E eu hei de ver a glória de Deus nessa situação, e hei de ver a igreja inteira celebrando um culto de ação de graças por essa cura. Só o Senhor pode fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu clamo a Ti, Senhor, confiado no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida aos nossos corações, que o Senhor receba nossas petições pelas causas impossíveis, especialmente pela saúde de Ricardo Filho, que o Senhor esteja ali estendendo a sua mão curadora sobre ele, restaurando a sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já entregamos essas petições de causas impossíveis de todas essas pessoas que estão nos ouvindo diante de Ti, e já apresentamos todas elas diante de Ti com ações de graças, porque o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor próprio é a resposta, o Senhor é a saída, o Senhor é a saúde, o Senhor é a possibilidade, e nós contamos com a possibilidade que vem unicamente das Tuas mãos, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.